Boa tarde a todos. É uma satisfação enorme para mim estar nesse painel, na sala 5, poder participar desse Congresso Brasileiro de Direito Internacional, que depois de tantas edições mantém seu brilho e nessa oportunidade de forma diferente, mas não menos sofisticada, profissional. Eu acho que é uma satisfação ver que tudo está sendo desenvolvido de forma impecável e, diante das circunstâncias, a gente se sente muito próximo. Eu gostaria de cumprimentar e dar as boas-vindas ao painel a doutora Patrícia Gil da Costa. É uma satisfação enorme poder dividir com você essa mesa, apresentá-la, e estou, enfim, ansioso por ouvir, tenho muita curiosidade pelo seu tema, então espero que a gente possa aqui debater e, enfim, que também possamos contar aí com as perguntas da plateia e possamos, enfim, discutir esses temas que tanto nos interessam, que nos congregam nesse congresso. Boa tarde, então, doutora Patrícia. Boa tarde, doutor Fernando, tudo bem? Muito obrigada pela apresentação, pelas boas-vindas. Gostaria de agradecer imensamente a coordenação do Congresso, na pessoa do doutor Wagner Menezes, e é uma honra estar aqui na maioridade do Congresso Brasileiro de Direito Internacional. Eu que acompanho esse congresso desde a sua primeira edição em Curitiba. Então, é uma grande honra estar aqui hoje de forma virtual, né? Mas o importante é que nós não perdemos aí a paixão e a vontade de fazer cada vez melhor pelo direito internacional. É verdade, verdade. Bom, como não quero roubar o tempo da doutora, já que estamos assim bem sincronizados quanto ao cronograma, né? Então, vou apresentar a doutora Patrícia Gil da Costa, doutoranda em Direito Internacional pela USP, professora de Direito Internacional Público da Universidade Estadual de Londrina, correto, professora? Né? E falar do tema Análise Econômica da Arbitragem Comercial Internacional, Impactos do Comportamento Guerrilheiro. Então, professora, teria então uns 20 minutos, a gente poder deixar depois espaço para as perguntas, para o debate, a gente estabelecer aí um diálogo com nossa plateia e também talvez fazer algum aporte aqui para a discussão. Combinado. Por favor, controle o tempo que eu gosto de falar. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Como eu disse, é uma grande honra estar aqui nesse 18º Congresso. O tema da minha palestra é sobre análise econômica da arbitragem, né, sobre um ponto de vista do impacto dos comportamentos guerrilheiros, considerando que é uma parte da minha tese, que estou trabalhando na tese, e é muito legal estar aqui, então, compartilhando esse tema com vocês. Espero que o doutor Fernando possa contribuir também com a evolução dele. Bom, como a gente tem um público muito variado, eu preferi começar de uma coisa bem básica. O que é a arbitragem, né? A arbitragem é uma forma, então, de solução de conflitos extrajudicial, onde se afasta a jurisdição do Estado e que se entrega às partes uma maior autonomia para determinarem a lei aplicável ao contrato, à própria arbitragem, para que elas possam flexibilizar o procedimento, bem como escolher idioma, e, principalmente, aqui para nós, um fato importante é a escolha dos árbitros. Então, as partes têm essa autonomia resguardada e que vai ser um ponto importante aqui para a fala. Bom, como nós estamos falando de arbitragem internacional,
o que vai caracterizar a arbitragem internacional é justamente identificar os elementos de conexão a mais de 2 ordenamentos jurídicos, né? E isso pode se dar tanto em razão do domicílio, em razão do comércio internacional ser o objeto do contrato, alguma situação que envolva, então, mais de 2 ordenamentos. E aí a gente tem, né, como exemplo e padrão adotado pela maioria dos estados, também a lei modelo da UNCITRAL, que vale a pena ir para os estudantes darem uma olhadinha, além da lei brasileira de arbitragem, que também é uma excelente lei, né, e que colocou o Brasil numa situação bastante pujante nesse cenário internacional da arbitragem. Bom, a Convenção de Nova York, que também é uma convenção adotada por diversos estados e que facilitou o reconhecimento e a execução das sentenças arbitrais estrangeiras, o que é fundamental para fomentar, né, a participação brasileira no comércio internacional e na arbitragem como forma de solução de eventuais conflitos decorrentes desses contratos internacionais. E nós temos, na sequência aqui, eu vou retomar um pouquinho a forma, né, de nascimento da arbitragem como a gente conhece ela hoje. A arbitragem tem vários autores que colocam, que a trazem, né, inclusive como um meio de solução de conflitos mais antigo que a própria jurisdição. Mas como a gente conhece a arbitragem comercial internacional hoje, ela basicamente ganhou esse impulso, né, a partir das décadas de 60, 70 do século passado, e ela evoluiu. No primeiro momento existia uma grande resistência, uma dificuldade, né, de se estabelecer como uma atividade jurisdicional, mas conforme ela foi sendo aplicada em grandes casos, ela ganhou o espaço devido e passou a ser a queridinha, né, da resolução dos conflitos comerciais internacionais. E a arbitragem, ela tem uma característica de se colocar numa situação, num ambiente muito cooperativo. Ela nasce nesse ambiente, especialmente ela começou a ser muito utilizada na Europa, e o ambiente dos próprios árbitros, os advogados, eram pessoas que já tinham uma estabilidade profissional muito grande e que traziam consigo uma bagagem que se chama, né, de capital simbólico, a reputação. Eram professores que já estavam estabelecidos, tinham um conhecimento jurídico notório, e esse ambiente, por ser tão pequeno e por pessoas já maduras profissionalmente, ele sempre se pautou na cooperação. Então, o que hoje a gente estuda, né, no processo civil brasileiro, a cooperação, ela não é novidade na arbitragem, ela, pelo contrário, é o ambiente, é o habitat natural, né, desse meio. Mas a gente tem aí todo crescimento, às vezes, traz algumas mudanças, né, nesse meio do caminho. E conforme ela foi crescendo, alguns identificam que houve uma crise de sucesso da arbitragem, que ela, eventualmente, está sofrendo hoje, né, de uma crise por ter se expandido muito a quantidade de atores que atuam na arbitragem internacional. E como é que eu posso comprovar, né, que cresceu a arbitragem, que realmente ela é a queridinha dos meios de solução de conflitos do comércio internacional? Tem uma pesquisa que vale muito a pena todos aqui procurarem, que é a pesquisa da Queen Mary, University of London. Essa é a de 2018, é a última que eu tenha conhecimento. E aqui se pergunta para vários players do comércio internacional, tanto árbitros, advogados, empresários,
qual é o método favorito de solução de conflito deles. E aí a gente observa que 49% deles colocam a arbitragem junto com alguma outra forma de solução de conflitos. Geralmente, a gente sabe que vem acompanhada da mediação ou do dispute board. E 48% dos entrevistados colocaram a arbitragem internacional pura. Então, vamos direto para a arbitragem internacional. Com isso, a gente tem aqui 97, né? Vamos lá, os juristas tentando fazer conta ao vivo. Então, a gente tem um número que chega quase aí à totalidade dos contratos internacionais e dos players que foram entrevistados, colocando a arbitragem como método de solução favorito. O mais adequado, vejam, né? E nós vamos aqui verificar justamente o porquê economicamente é o mais adequado. Quando eles foram perguntados por que da arbitragem, quais são as características que marcam, né? Por que a arbitragem, então, é tão importante e desejada nesse universo? Bom, primeiro, em razão de que a decisão arbitral, ela vai ter a sua força, ela vai ser obrigatória, ela não tem questionamento. Embora a gente afaste a jurisdição estatal, o direito reconhece a arbitragem, os estados reconhecem a arbitragem, então as decisões arbitrais, elas são executivas, né, elas têm o poder de serem devidamente cumpridas. Isso dá segurança para esses players. Uma segunda situação que eles colocam, aqui eles podiam elencar 3 características, por isso que aqui não vai dar a estatística de 100%, o afastamento, né, de um sistema legal específico ou de uma corte nacional específica. Por quê? Porque se tem muito receio em ser tratado de forma diferente por um tribunal nacional, ou seja, de que o Tribunal Nacional vá tratar as partes, uma estrangeira e uma nacional, de forma diferente. Então, essa instabilidade, essa insegurança também leva os players a buscarem a arbitragem. A flexibilidade do procedimento, uma vez que ele é customizado conforme os interesses das partes. A possibilidade também, né, e aqui a autonomia de se escolher quem vão ser os árbitros, a confidencialidade, a neutralidade, enfim, tem uma sequência, mas para nós aqui é só para entendermos quais são os motivos que levam a arbitragem a ser escolhida como forma de solução de conflitos, né, contratuais internacionais. E também tem o questionamento em relação a quais são as piores características, quais seriam aí os problemas, os defeitos da arbitragem internacional. E o primeiro é o custo. E como a gente sabe, né, vários de nós que já têm um contato maior com a arbitragem, nós sabemos que realmente ela é mais cara, numeralmente, se formos verificar, em relação ao judiciário. Só que a minha tarefa aqui é justamente hoje mostrar que, apesar dela ter um custo numérico mais alto, ela não é mais cara. Ela tem as suas vantagens que vão se sobrepor nessa análise econômica do direito. Uma outra situação que é também o enfoque da minha tese e dessa apresentação de hoje é justamente a lacuna que existe na efetividade de sanções durante o procedimento arbitral. Então, quando esses comportamentos guerrilheiros, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, eles prejudicam o instituto, eles tentam atrapalhar o procedimento, a ausência de regulamentação ou a ausência de sanção efetiva para esse comportamento já é apontado por esses players, por 45% deles, como uma desvantagem, uma característica ruim da arbitragem. Então, por isso, a gente precisa falar dessa análise econômica, precisa falar desse comportamento antiético, que são as táticas de guerrilha. Passando um pouquinho. Então, vamos lá. Os incentivos econômicos da arbitragem
comercial internacional. Por que que a arbitragem, mesmo tendo um custo mais elevado que o Poder Judiciário, por que que ela ainda assim se destaca, né, como como o meio de solução de conflitos mais utilizado no comércio? Primeiro, porque ela é mais célere, e a celeridade traz um incentivo econômico, né, diminui aqui o custo de transação, tanto da negociação em si, da anterior à instituição da arbitragem, como também durante a instituição e após a instituição da arbitragem. Então, com menor tempo, também se demanda menor esforço diante de eventual inadimplemento, até porque a gente vai ver que essas outras características, elas se completam e vão justamente fornecer um subsídio para um risco menor de inadimplemento contratual. E também depois de descumprimento da sentença arbitral. A especialização do árbitro também é apontada como um incentivo econômico, porque a gente tem uma menor assimetria informacional. O árbitro, ele já vai conhecer do objeto de conflito, uma vez que as partes elegeram esse árbitro. Então, elas têm a possibilidade de eleger um profissional que já tem conhecimento a respeito do objeto contratual. E essa menor assimetria informacional entre as partes e o tribunal arbitral também leva a um custo menor de aprendizagem, e um custo menor de aprendizagem vai, de novo, para a vantagem da celeridade. Ele vai poder fornecer uma decisão rápida e de qualidade, né, em comparação com o Poder Judiciário, por exemplo. E também, na medida em que a gente pode escolher um árbitro especializado no assunto, a probabilidade de erros é muito menor. E, com isso, a maior previsibilidade de uma decisão, o que cá entre nós é um sonho de consumo para quem atua no judiciário brasileiro. Né? Então, e também em vários do mundo, a gente tem sérios problemas, inclusive pela taxa de congestionamento processual, o que é bem diferente da arbitragem, até porque o árbitro, um dos requisitos é que ele tenha disponibilidade para atender aquela demanda. E na medida em que ele tem essa disponibilidade, é óbvio que ele vai se debruçar mais e provavelmente vai proferir uma decisão mais adequada, uma decisão com menor probabilidade de erro. Junto com isso, nós temos a imparcialidade do árbitro, voltando naquela característica que eu falei da nacionalidade das partes serem distintas, e por isso elas terem uma certa preocupação em relação ao tratamento que vai ser dado a elas diante do judiciário. Então, a imparcialidade aqui, e já que elas escolhem, né, também esse árbitro, vai trazer um incentivo econômico, consequentemente, uma redução dos custos de transação contratual, de desconfiança entre as partes e o tribunal arbitral, e um incentivo também ao adimplemento contratual. Né, as partes vão ter que pensar muito bem, porque enquanto o tempo é um ônus para nós, quando lidamos com um conflito, né, aquele que está certo, ele quer que seja o mais rápido possível. O que está errado, é óbvio, ele quer ganhar tempo. Então, o tempo é um ônus a se pensar. E o tempo, né, é um bem preciosíssimo. Na medida em que eu vou eleger o árbitro, eu vou colocar ali, né, características que possibilitam o cumprimento imediato do contrato e da própria cláusula compromissória, por exemplo, a chance, né, das partes, elas vão ter que pensar mais, vale a pena descumprir esse contrato? Porque se eu descumprir o contrato, eu já me submeti a um meio de solução de conflito que é mais célere, que tem um custo alto, ou seja, eu vou ser responsabilizado depois, e por isso todas essas análises vão levar a parte a refletir se vale ou não a pena, né, num ambiente de racionalidade, descumprir ou não aquele contrato. O sigilo também é... Professora, Oi?
Desculpe, não, estou cumprindo o que você Sim, me já pediu. foi. Já estamos a mais de 20 minutos, tá? Então, não sei se você prefere concluir, enfim, quero concluir e a gente deixa eventuais questionamentos para depois. Sim, Fica à vontade, só doutor, estou com cumprindo o que certeza. você Já me vou pediu, concluir tá? e aí a gente já passa para as questões, se tiver, tá bom? Então, vamos lá. O sigilo, que é fundamental também, um incentivo que possibilita a manutenção dos segredos industriais, a boa imagem diante do cenário internacional e a flexibilidade do procedimento, que eu havia dito já. O que é esse comportamento, então, guerrilheiro? É um comportamento antiético, é um comportamento abusivo por parte dos árbitros, das próprias partes, dos advogados, com a finalidade de obstruir o procedimento, com a finalidade de prejudicar a parte adversa. Né? Isso a gente pode ver desde movimentos muito singelos, e por isso é muito difícil identificar a tática de guerrilha, como uma falta de cortesia durante a audiência, impugnações aos árbitros sem motivos justificados, requerimentos de juntada de documento a destempo, medidas antijudiciais, medidas judiciais anti-arbitrais, né, e até situações mais graves como fraudes e crimes. Bom, esses comportamentos, eles vão trazer um impacto econômico para a arbitragem, já que a gente está falando aqui que são incentivos, né, a celeridade, o intuito de buscar o melhor árbitro para poder ter a melhor decisão. Esse comportamento que vai criar um obstáculo ao procedimento arbitral, ele vai trazer também insegurança, e com isso a gente vai ter um aumento do tempo, medidas judiciais sendo interpostas para tentar barrar o andamento do procedimento, ou depois para tentar anular, né, e a gente entra também numa discussão de paranoia do devido processo legal, e aí eu convido vocês para assistirem uma outra apresentação que eu vou fazer com a minha aluna na sexta-feira à tarde. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão, devido processo legal. E também gera uma insegurança nos players, porque se a gente pegar, por exemplo, a pesquisa de 2015, professor, da Queen Mary, ela trazia a arbitragem pura como um meio de solução, a porcentagem era maior do que a mista, junto com outra ADR. E com isso a gente vê que a arbitragem ela já está sofrendo os impactos, né, o próprio instituto, dessa insegurança ou desse comportamento guerrilheiro que, infelizmente, a gente tem assistido cada vez mais na arbitragem comercial internacional. E isso prejudica a eficiência e a própria segurança do instituto. Então, acho que basicamente era isso, a gente pode partir para as perguntas. Fica aí meu contato para quem quiser. Muito obrigado, professora, muito obrigado. Realmente o nosso tempo é curto e queria só aproveitar para dar algumas pitadas. Realmente estava conversando com a professora antes, mais recentemente eu sempre me dediquei ao estudo de direito internacional privado e mais recentemente comecei a aprofundar na arbitragem internacional e a interconexão que tem a arbitragem internacional precisamente com a lógica do conflito de leis, e é muito interessante. E realmente eu tive que partir para o estudo da arbitragem internacional, e é um campo próprio, digamos assim, então realmente eu estou fascinado. Eu queria apenas fazer um comentário com relação ao que você falou sobre a vantagem que foi apontada pelos entrevistados sobre a execuibilidade das decisões arbitrais, e destaco a questão de que a arbitragem comercial internacional, a diferença das sentenças judiciais, ela conta com a Convenção de Nova York, que garante essa circulação global de sentenças. Agora, eu digo a diferença é em termos relativos, porque na verdade foi agora, inclusive o Brasil participou, a professora Nádia Araújo liderou uma delegação para a assinatura da Convenção de Haia sobre a circulação de sentenças. Tá? Então, agora nós, claro que, obviamente,
faltam as ratificações, né, mas é um número expressivo de países já apoiaram essa convenção, que a ideia é, digamos assim, de certa forma, permitir a mesma circulação que as sentenças arbitrais têm com a Convenção de Nova York. Da mesma forma, outra questão relativa à democratização, entendo que aí também parte a ideia de que nós vamos ter que aumentar o número de câmaras arbitrais, né? Ou seja, está havendo um aumento expressivo de câmaras arbitrais, algumas cada vez mais especializadas, já tem surgido câmaras voltadas especificamente, por exemplo, ao agronegócio, né? Câmaras especializadas enfim, todo que respeita agronegócio. E a questão relativa ao custo, eu vejo, eu concordo, enfim, obviamente é uma característica da arbitragem do alto custo, mas eu entendo que é aquilo que você falou, digamos assim, as vantagens compensam, sobretudo se a gente vai colocar em termos de custos numéricos, a gente tem que levar em conta que na arbitragem a gente não tem recurso. Então, se eu tenho que colocar na ponta do lápis a um cliente quanto ele vai pagar, suponhamos que eu sou advogado de um cliente, eu digo, olha, meus honorários são tais, mas só na primeira instância, se tiver que recorrer, são outros valores. E assim por diante, daqui a pouco tem um processo aqui no escritório da minha esposa, que tem mais de 20 anos esse processo, um processo que já chegou a STJ e tal. Então, assim, a realidade do nosso judiciário permite que a gente pense, bom, mas será que realmente é mais caro, tão mais caro assim? Não, é claro que a gente paga mais, mas de uma vez só, isso pesa. Dói menos. Não, eu acho que o mais importante é pagar uma vez só e por algo de qualidade, e que você justamente também, claro, não vai recorrer, porque a tendência é de que seja uma decisão que vá realmente trazer solução e possibilitar a continuidade da relação comercial. Com então, certeza. Essas características são essenciais. Então, a gente precisa, enquanto juristas, também ter essa análise do ponto de vista econômico, até para que a gente possa, eu até brinco, aprender a cobrar honorários, porque nós muitas vezes não sabemos cobrar, porque ficam 20 anos com o processo, quanto tempo você trabalhou e aquilo que foi contratado acaba sendo irrisório com tudo que você prestou. Totalmente. Tínhamos na verdade, um pedido aqui no chat, fiquei acompanhando o YouTube, e se poderia indicar alguma obra para estudo da arbitragem internacional. Não sei se você quer fazer essa indicação, ou de repente o contato aí, deixar o contato para a gente disponibilizar no chat para incentivar essa galera a estudar tem bastante coisa. Tem bastante coisa legal. Eu vou postar, eu entro lá no chat e posto, pode ser? Porque senão a gente vai tomar muito tempo. Só aqui na minha mesa eu estou com alguns. Então, a gente pode... Eu coloco lá para não tomar esse tempo. Mas obrigada, Ana Fonseca, pela dica. Espero que tenha gostado. Beleza. Pessoal, bom, acho que o tempo é tirano, tá? A gente já tem os próximos palestrantes aguardando sua vez. Eu agradeço imensamente a oportunidade que eu tive de conversar e aqui de apresentar a professora Patrícia Júlio da Costa, que apresentou seu tema sobre análise econômica da arbitragem comercial internacional, impactos do comportamento guerrilheiro. Foi um prazer enorme conhecê-la, professora. Espero que nos encontremos no próximo congresso aí pessoalmente, para a gente conversar um pouco mais. E, enfim, desejo à senhora um ótimo congresso. Para todos que nos assistem, continuam participando do Congresso Brasileiro de Direito Internacional. E um ótimo fim de tarde a todos. Muito obrigado. Obrigada, professor. Boa tarde a todos. Ótimo congresso. Valeu.